Então vamos lá? Bom, um vídeo que vai ser extremamente curioso pro entendimento de mundo. Mas eu acho que se você assistir ele até o final, muito provavelmente você vai começar a duvidar da capacidade dos seres humanos de continuarem mantendo o sistema econômico vigente. Agora, é interessante, um pouco de aula de história, por um cara que não é professor de história, um pouco de economia, por um cara que é de mercado financeiro, mas não é de macroeconomia, não sou um grande entendedor dessa área. Vou tentar te explicar com palavras simples, então. Não sou especialista nos temas que eu estou tratando aqui. Meu assunto normal é investimento, e aí eu sou muito bom. Leitura de balanço, identificar valores interessantes. Gerencio hoje bilhões de reais. Muitos ricos confiaram 100% do seu patrimônio em mim. Então vou te pedir desculpa se por algum acaso eu simplificar demais o tema. Se você for um professor de economia, você pode comentar aqui também. A gente contratou, inclusive, temos agora doutores em economia dentro da UVP para a gente poder ter uma referência um pouco maior, para ampliar as nossas discussões. A gente acredita muito na academia, diferente dos outros youtubers, né? A gente acha que é muito importante estudar um tema. É tanta gente dando opinião com conhecimento tão raso sobre as coisas que eu acho que cada vez mais a gente precisa separar especialistas de amadores. A internet deu voz para todo mundo e com isso a gente tem um conteúdo muito raso. Quando alguém que tem 20 anos de idade discute política contra alguém que tem 60 anos de vida pública e acha que está na razão, a gente percebe que a internet tem um problema com isso. É necessário ouvir as pessoas, né, que têm experiência nos temas. Foi isso que eu fiz para fazer o vídeo aqui e recomendo que você faça isso quando você for discutir alguma coisa. Agora, se todos os países do mundo estão endividados, quem é o credor? Você pode pesquisar qualquer país, Japão, Estados Unidos, Brasil, Índia, qualquer país do mundo, China, você vai perceber que eles têm uma grande dívida pública. Esses países tomam dinheiro emprestado, ou seja, mesmo cobrando a quantidade de impostos que eles cobram, eles tomam dinheiro emprestado. Com quem que eles tomam dinheiro emprestado? Você concorda que alguém que tem boa parte da dívida pública de um país, ou seja, que emprestou dinheiro para um país, ele tem certo poder sobre esse país ou não? Afinal, ele é um credor. Se esse país começa a vacilar, obviamente, se você emprestou dinheiro para o seu primo te deve algum nível de satisfação, né? Assim que funciona, com os países funciona mais ou menos do mesmo jeito. E a gente vai entender por que o mundo tá do jeito que tá, a partir da lógica de quem tomou essa dívida para si. Então, como é que tudo começou de maneira bem simplificada e como é que aconteceu a invenção da dívida pública do mundo? A dívida pública nasceu junto com os primeiros estados modernos. No começo era um pouco bagunçado. Os reis ali tomavam emprestado, como se fosse da conta pessoal deles, e faziam coisas para aquela região específica. Lembrando daqueles pequenos reinados ali que a gente tinha. Com o tempo, isso virou uma coisa mais institucional, separando as finanças do governante em si. O dinheiro deixou de ser considerado todo do rei, passou a ser considerado do Estado, né? Na era mercantilista, que vem pré-capitalismo, a dívida vira combustível para as guerras, expansão colonial e construção dos primeiros mercados financeiros, lá em Londres e Amsterdã. Então o que acontece? Quando a gente começa a ter um país pedindo dinheiro para fazer investimentos, os outros países olham aquilo e falam, caramba, né? É muito mais rápido se financiar por esse meio. Então a dívida pública vai se transformando em um padrão. Quando a gente chega no século XVIII e século XIX, a dívida pública ela explode e o crescimento também. Quando a gente olha os estados europeus, eles começam todos a emitir dívida em escala industrial, já emitir dívida bastante, pedir muito dinheiro emprestado para bancar as guerras. E como eles controlam a moeda, entendeu, né? O dinheiro vem do além. Um caso clássico ali é o do Reino Unido, né? Que salta de 5% para mais de 200% do PIB em dívida pública entre 1700 e 1820. Olha, 120 anos bastou para sair de 5% de endividamento para 200% do PIB de endividamento, ou seja, produto interno bruto do país mesmo. Tudo aquilo que é produzido dentro do país, o governo já estava gastando aceleradamente. E o que acontece? Um paradoxo histórico aqui muda a opinião de como a gente entende, né, o mundo aqui. A Inglaterra, ela tomou muita dívida. O que era esperado? Se você é muito endividado, quando a gente fala de um cidadão, é esperado que essa pessoa ela quebre em algum momento, né? Ela vai alavancando essa dívida até ela não conseguir pagar. Só que acontece o paradoxo, porque a Inglaterra, extremamente endividada, como ela estava, ela lidera a Revolução Industrial. Ela emite mais dívida ainda e consegue ter um crescimento econômico muito maior. A dívida elevada, então, começa a ser vista com outro olhar, né? Ela não destrói o crescimento econômico completamente. Pelo menos é isso que os economistas entendem naquela época. Se as instituições estiverem fortes, se o mercado financeiro estiver funcionando, a gente consegue gerar muito crescimento. Daí a gente tem as duas guerras mundiais e logo após as guerras mundiais acontece o acordo de Bretton Woods, que é aquele acordo que define o dólar como moeda do mundo. Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai gerar dívidas enormes na Europa. Muitos países pagam parte disso com inflação moratória. Quando perde o poder de compra do dinheiro, que é o próprio Estado que controla, você acaba a dívida ficando mais barata, né? A Grande Depressão chega arrasando com tudo. A Segunda Guerra Mundial leva o maior pico da história. Os Estados Unidos batem 120% do PIB, Reino Unido 260%,
50% do PIB como dívida pública. O pós-guerra cria o acordo de Bretton Woods, aí a gente tem Fundo Monetário Internacional começando a olhar essas dívidas ali para emprestar dinheiro para outros países. Dívida com FMI é muito complicada, porque quando o país emite dívida em moeda própria, ele pode imprimir dinheiro e pagar. Quando ele emite dívida em dólar, ele costuma se lascar, né? O Banco Mundial também é criado com isso, câmbio fixo e dólar como âncora são criados ali nesse acordo. Nas décadas de 1950 a 60, os países ricos até conseguem reduzir a dívida porque crescem muito rápido e ele deixa a inflação então comer o valor real dos títulos. É assim, ó, se eu tinha um título de R$1.000 para pagar, se a inflação do meu país histórico faz R$1.000 valer 10% do que valia, eu acabei conseguindo pagar aquilo muito fácil, né? Aí a gente chega em 1970, 1980, começa os petrodólares, os bancos internacionais e a crise global da dívida. Por quê? Porque aqui a gente tem o fim do padrão ouro, os Estados Unidos então decidem não mais lastrear o dólar em ouro, que ele tinha prometido ser reserva do mundo. A gente começa com choques de petróleo, acontecem desequilíbrios enormes, né? Países da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo ali, né? A OPEP. Então, eles acumulam centenas de bilhões de dólares, investem tudo no Ocidente, especialmente nessas dívidas. Então, eles começam a comprar as dívidas do Ocidente. Os bancos internacionais, eles vão reciclar esse dinheiro, emprestar muito dinheiro para países emergentes, o Brasil inclusive toma. Nos anos 80, a gente vê a crise dessa dívida. Todos os países começam não só a ter dívida interna, mas também a prestar dinheiro para todos os países. O Brasil, o México e dezenas de países, eles quebram, não conseguem manter essa geração de dívida, não conseguem garantir o crescimento do jeito que os anteriores tinham feito. Então eles batem na porta do FMI e tomam um empréstimo ali de outros países mais desenvolvidos. E aí o que acontece? O FMI e o Clube de Paris, então, eles entram como credores do último recurso, cobrando austeridade fiscal, reforma e renegociação. É aqui que alguns especialistas vão criticar o liberalismo econômico, que é a corrente que eu acredito mais, tá? Então eu estou fazendo uma crítica ao meu modelo, dizendo que os países eles conseguem se desenvolver gerando dívida em moeda própria, criam ali um sistema, na hora que eles conseguem ganhar naquilo, eles chutam a escada, ou seja, eles criam um FMI para fazer com que os países menores não façam aquilo que eles fizeram, então que não criem dívida e criem indústria e saiam dessa corrente, né? Então aí o que a gente tem aqui? O Japão e a Alemanha Ocidental tornam-se os credores do mundo, graças aos superávites comerciais, estavam bem, enquanto os Estados Unidos passam a ser os devedores líquidos em 1985. E olha que doidura, né? Olha o que vai acontecer com a economia do Japão naquele período. Ela vai crescer pra caramba, ela tá vindo bem, só que na hora que eles tomam essa dívida ali, os Estados Unidos conseguem crescer ainda mais rápido, né? Os Estados Unidos endividado, ultra endividado, consegue crescer ainda mais rápido. Aí a gente tem os maiores credores dos anos 1980, que então com essas dívidas até 1980. Os bancos internacionais, eles estão ali como os principais financiadores do mundo emergente, né? Ou seja, Brasil, etc, estava tomando empréstimo com eles. A OPEP e os fundos soberanos, ainda pequenos, então a OPEP, a Organização dos Petróleos, né? O pessoal ali dos países que produtores de petróleo, eles tomam dívida, por quê? Porque isso vai garantir para eles retorno para sempre, sem fazer absolutamente nada. E os fundos soberanos estavam sendo criados ali também, os países que tomam dívida também. Os outros países que têm dinheiro em excesso, né? Que tem ali petróleo, etc, começam também a comprar, fundo norueguês, etc. O FMI, o Banco Mundial e o G7 renegociam e impõem ajuste. O Japão e a Alemanha Ocidental são os novos banqueiros do mundo global. O que vai acontecer a partir daqui? Então os países acabam tendo mais e mais dívida, esses países desenvolvidos, os outros países também, todo país começa a emitir mais e mais dívida. A gente tem, em 1990 a 2000, o plano Brady ali, né? Ele troca empréstimos podres por novos títulos negociáveis. Então aqueles empréstimos que os bancos não conseguiram pagar, calote, etc. Ele troca por novos títulos negociáveis e reabre o acesso dos países emergentes ao mercado para eles tomarem mais crédito dolarizado, que é muito diferente de emitir dívida igual o Brasil faz hoje. O Brasil não tem mais dívida em dólar. Nenhum país nunca quebrou com dívida na própria moeda, porque ele pode só criar mais, né? Agora com dívida em dólar é mais fácil quebrar. O financiamento deixa de ser dominado ali por bancos e passa para o mercado global de capitais. Aqui tem uma grande mudança. Então até aqui eram países. A partir daqui o mercado financeiro começa a entrar na brincadeira muito pesado. Os países emergentes começam então a emitir dívida em moeda local e constroem reservas para não depender mais do FMI, que eles tinham visto lá atrás, tinha dado muito problema. Nos anos 2000 a 2010, a China se torna o maior credor de dívidas do mundo, ou seja, comprando as dívidas dos países. A China acumula reservas trilionárias depois de entrar na Organização Mundial do Comércio e se transforma na fábrica do mundo. Boa parte desse dinheiro ela compra de título do Tesouro Americano. Então hoje a China ela é a segunda maior dona dessa dívida. O Japão segue sendo o maior credor número 1 em posição líquida, é por isso que o Japão é considerado um país que pode se endividar muito grandemente porque ele tem dívida dos outros países. Os fundos soberanos, a Noruega, né, o fundo EAU, a Arábia Saudita e Kuwait se tornam potências financeiras aí. Investidores privados, então globais, BlackRock, Vanguard, fundos de pensão e seguradoras passam a financiar o mundo inteiro. Então são eles que são donos hoje dessa dívida. Após 2008, os bancos centrais viram credores gigantes também por conta de uma coisa chamada quantitative easing, que é a flexibilização quantitativa. Então os bancos, eles emitem dinheiro e compram títulos do mercado privado. É loucura. E aí ele alavanca ainda mais a dívida. A gente está vivendo nesse formato.
formato. Então, o Banco do Japão comprou mais da metade da dívida do próprio governo. Olha que doideira. Existe uma economia real, os bancos emitem uma dívida. Aí você pensa, aí eles pegam o imposto, Raul, e vão lá e pagam a dívida? Não. Eles não pegam o nosso imposto e a produtividade e pagam a dívida. Eles emitem uma dívida ainda maior e pagam a dívida anterior. É basicamente isso que a gente tem feito hoje, uma rolagem extrema de dívida. E no cenário do Japão, o Banco do Japão tem comprado a dívida do governo. Então nem investidores estão comprando mais essa dívida, né? Hoje em dia já é o próprio Japão comprando parte da dívida ali. A China, então, e os emergentes superavitários são um dos maiores detentores de título público. O Japão também. Os fundos soberanos, então tem diversos fundos soberanos de países. Investidores institucionais privados, ou seja, grandes bilionários ali estão comprando dívidas públicas, os bancos centrais, via quantitative easing, começaram também a comprar. Então, o próprio banco que emite a dívida também está comprando ela de volta. O que a gente tem aqui, então? Países pegando dinheiro de outros países, ok? Japão pegando o empréstimo desse país, os fundos soberanos, que são países pegando dinheiros ali e colocando nos outros países também, fundos soberanos internacionais, é diferente do Banco Central dos países, porque está dentro da estrutura de fundo. Investidores institucionais privados, BlackRock, Vanguard, aqui no Brasil, BTG Pactual, Bradesco, Itaú, eles estão tomando dívida do nosso país também, e os bancos centrais via quantitative easing. E aí onde a gente deixa o nosso dinheiro? Nos bancos, que estão tomando dívida. Então de quem que é o dinheiro no fim das contas? Quem está tomando a dívida? A gente. Nós, não só investidores, como qualquer pessoa comum do país está tomando essa dívida ali. Só que aqui você tem um efeito dominó, né? Essa dívida está ancorada na dívida, e é por isso que tem gente que acredita que esse sistema em algum momento ele vai colapsar. Porque ele está se arrastando por muito tempo, de modo que o dinheiro não vale absolutamente mais nada. É simplesmente um papel que a gente acredita. Eles acreditam que tomaram empréstimo, a gente acredita que eles nos devem, eles falam que pagam, a gente fala que recebe, todo mundo acredita. É um grande combinado internacional, né? Só que esse grande combinado internacional está gerando um adensamento de renda nunca antes visto. Porque quanto mais dinheiro você tem nesse modelo, mais dinheiro você terá. É uma promessa de dinheiro futuro. A cada R$1 que você tem agora é uma promessa de um dinheiro futuro gigantesco. Você repara que no Brasil, por exemplo, né? Olha que loucura. Na taxa de juros de 8% mais inflação, se você tem hoje R$1 milhão, o governo está te dizendo que você vai ter, corrigido pela inflação, tá? Que você vai ter, em 40 anos, R$21 milhões. Sem fazer absolutamente nada. É muito maior que o crescimento da economia produtiva quando a gente olha para a janela de 400 anos. Porque na janela de 400 anos, e os países não acabam, você teria um número indigitável. Vai ter um número indigitável de dinheiro na economia. Vamos olhar em 100 anos só, para ficar mais fácil. Em 1000 anos dá até pau, deu pau no PC. Em 100 anos, então, quem tem R$1 milhão hoje, se não fizer absolutamente nada, o governo está te prometendo te manter na sua conta lá 2 bilhões 199 milhões. Será que a economia do mundo vai crescer tão rápido assim? 2 bilhões 199 milhões 761.256. Em 50 anos, se você não fizer nada, tiver 1 milhão, o governo está dizendo que você vai ter 46 milhões 901.612 reais 51 centavos. Será que é possível que a economia cresça tão rápido ao ponto da gente chegar a ter essa quantidade de dinheiro acumulada? Se não, é melhor você comprar qualquer outra coisa que não seja dívida. Melhor você investir em qualquer coisa que não seja renda fixa, em empresas reais, em terreno, em água, em qualquer outra coisa. E aí o que a gente tem ali que mostra pra gente que esse sistema é complicado? De 2010 a 2012, a gente teve uma crise europeia com efeito dominó. A dívida da Grécia, Portugal, Irlanda e Espanha estava espalhada por diversos bancos europeus. Quando estourou, o Banco Central Europeu e o FMI entraram com resgate e austeridade, né? Replays dos anos 1980 ali, a gente viu a mesma coisa, só que agora em países ricos. E daí, os emergentes vendo aquilo, que os países destruídos, a Grécia sem dinheiro para pagar a aposentadoria, os emergentes, países como o Brasil, etc., reduziram a dívida externa e aumentaram a interna, acumulando reserva de valores. Então, transferiu o problema de um problema global, que gerava uma reação em cadeia, para um problema mais regional. E aí, o que a gente está no panorama atual agora de 2020 a 2025? A gente está num movimento nunca antes visto na história. Isso aqui é o tamanho da trolha que está no rabo do planeta nesse momento. Aqui você precisa olhar, olha só, o Sudão, por exemplo, ele tem 272% do PIB dele em dívida pública. O Japão tem 237%. Singapura tem 173%. O Líbano tem 164%. A Grécia tem 154%. Olha o tamanho disso. Cuba tem 119%. Olha que loucura que a gente tem. Portugal, né, 93%. Quanto mais rico o país, mais louco é. Estados Unidos, 124%, a gente vai tendo. Então, a gente chegou no maior patamar da história. A dívida global passa de 100 trilhões de dólares depois da pandemia. Para salvar emprego, empresas, os governos gastaram agressivamente enquanto a arrecadação dos países cai e enquanto a nossa população está em decréscimo. Quem financia tudo isso vai depender do país, né? Cada país tem um esquema. No Brasil, muitos investidores investem no Tesouro. A maior parte de quem está tomando esse crédito, então, em muitos países, são bancos, fundos, aposentadorias e cidadão. Nos Estados Unidos,
Unidos, por exemplo, 2/3 da dívida está na mão dos próprios americanos, né? No Japão, cerca de 90% da dívida está com os japoneses. E aí, com isso, você tem menos risco de fuga de capitais, só que isso drena completamente a poupança interna. Por quê? Porque quando um país emite essa quantidade de dívida pagando esse tanto, ele compete com o setor privado dele. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma taxa de juros de 15%. Quem é que quer emprestar dinheiro para um negócio pagando 12%? Você vai ter um risco maior da empresa quebrar e não te pagar e ainda está ganhando menos 3%. Então, ninguém quer. Então, a empresa precisa pagar no mínimo 15%. Se a empresa precisa pagar no mínimo 15%, ela tem que gerar quanto de retorno? Ela encarece o produto final. Se ela encarece o produto final, ela não é competitiva. Se ela não é competitiva, ela quebra. Ou ela nem existe. Se ela nem existe, ela não gera emprego de qualidade. Se a gente não gera emprego de qualidade, como é que a gente vai pagar a dívida? Então você começa a ter alguns problemas, né? Quanto mais dívida, pior fica. Então é basicamente isso que a gente está vivendo no momento. E aí o que a gente tem que olhar aqui? Quando o Banco Central ele compra a dívida do governo, a disciplina some, né? Quando um quantitative easing acontece, a flexibilização quantitativa, eu mesmo emito a dívida, eu mesmo compro a dívida, seria você aí. Ah, tô pedindo 15 mil emprestado, aí você mesmo empresta a juros, aí você vai ter que pagar 40 mil. Qual o conexo de fazer isso? Você tinha 40 mil a custo zero. Você toma uma dívida e que você mesmo vai comprar? Ah, Raul, mas é porque o banco ele imprime dinheiro. Exato, mas aí quem vai pagar a conta? Os políticos adoram isso, eles têm mais gastos sem ter que justificar. Só que depois o lado negativo começou a aparecer. A gente está com inflação no mundo quase todo, a gente tem uma moeda extremamente fraca no Brasil e em outros países que usaram esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos também a moeda está enfraquecendo nesse momento, os juros ficam completamente distorcidos. O Japão, ele já não consegue mais crescer, ele tem uma dívida gigantesca, artificial, sustentada pelo Banco Central e não cresce mais há anos, ó, tá todo lascado. E aí, quando a gente transfere essa dívida para credores estrangeiros, você cria um problema, né? Quanto mais dívida na mão de países estrangeiros, maior o voto desses bondholders, ou seja, dessas pessoas que estão com as dívidas ali, sobre a política fiscal do país, porque senão eles podem vender esses títulos de uma vez, danificando a sua economia. E aí o que acontece? Os países do mundo que se endividaram demais na mão de estrangeiros, eles estão respondendo a esses estrangeiros sobre a política do seu país. Será que os Estados Unidos deveria estar respondendo à China sobre a política fiscal dos Estados Unidos? Será que a China vai votar para melhorar a economia dos Estados Unidos? Fica aí a pergunta, né? E os juros pagos ao exterior são dinheiro que deixa a economia também. Então, se o Brasil tem um monte de dívida com o estrangeiro, esse dinheiro sai da nossa economia. A mesma coisa acontece com os Estados Unidos. E tem o Estado sugando o capital do setor produtivo. Quanto mais dinheiro tem na mão do governo, menos dinheiro tem na mão da produtividade, na mão dos empregos aqui. E o que a gente tem é um Estado inchado que trava completamente o setor privado, que é o caso do Brasil agora. E outra coisa é, dívida alta hoje, igual impostos altos amanhã. Desde que começou essa palhaçada, a gente nunca mais teve redução de imposto em país nenhum do mundo, né? Então a dívida pública ela sempre existiu, ela mudou de mão várias vezes, ajudou a financiar guerras, reconstruções, até revoluções industriais. Ela teve resultado em alguns lugares, é inegável, mas a dívida ela é uma ferramenta, ela não pode ser um estilo de vida que os países aderiram. O gasto público deveria gerar um retorno maior do que o custo, pelo menos isso, né? Investir em coisas que vão nos agregar. Se ele investe, por exemplo, no setor produtivo, como foi o caso da China, pode ser que realmente funcione. Agora, se você toma dívida para pagar as contas, não vai resolver. Isso é a mesma coisa que você. Se eu tomar uma dívida para fundar uma padaria, por exemplo, pode até ser que eu consiga. Agora, se eu tomar uma dívida para comprar uma Ferrari, não vai gerar nada, né? Então ela não vai ser uma coisa que me gera absolutamente nada. A disciplina fiscal é o que vai separar os países soberanos de países dependentes, né? E o crescimento sustentável vai exigir que o Estado eleve as contas. O que a gente tem de resumão aqui para você que não entendeu nada dessa conversa? Os países todos do mundo estão se endividando em níveis alarmantes. A gente deve ter alguma mudança nessa política nos próximos anos. É uma política muito séria. Todos os países do mundo fizeram isso. Os mais desenvolvidos fizeram isso até mais do que os menos desenvolvidos. Existe um risco para a nossa economia e o importante é que você invista conhecendo esses riscos. É muito difícil um país dar calote numa dívida nacional, não faz sentido. Eu não estou dizendo que você não deve investir no tesouro. Tem que investir, porque como você está vendo, está pagando demais, né? Quem não estiver investindo está fazendo pior ainda. Muito mais provável é que eles vão pôr no da população que trabalha, da população que gera alguma coisa e não na mão desses caras, porque não tem como. Muitas pessoas com muito dinheiro. As leis sempre vão proteger essas pessoas e não a você. Então, tomar um pedaço dessa dívida é fundamental. Entender que você também tem que comprar ativos reais é fundamental. Poxa, eu vou comprar um pedaço de uma empresa, não vou ficar comprando só papel, não vou ficar comprando só dívida. Porque na crise, aquelas empresas mais endividadas, elas balançam e caem, tá? Por mais que o Estado não possa cair, o país não pode cair, as empresas ultra endividadas, elas podem cair. As pessoas ultra endividadas, elas podem cair. É esse o cenário que a gente precisa. Se você quiser aprender a investir considerando esses fatores, considerando empresas menos endividadas, entendendo em quais países investir, para onde mandar o seu dinheiro para escapar um pouco desse cenário um pouco mais catastrófico, tem país que já enxergou isso. Tem como investir em ouro, tem como investir em diversas coisas, tem como investir em Bitcoin também, para tirar uma parte do seu dinheiro dessa estrutura. Tem como usar tudo isso com lógica.
Se você quiser usar sua lógica para efetuar uma carteira de investimentos que seja protetiva quanto a isso, preencha o questionário lá na UVP, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo. Lembrando o seguinte, garantia de 100%. Entrei na UVP, Raul, nem te conheço, é o que você está falando esse tanto de coisa, nem sei o que você está falando ainda. Entra. Se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro, tá aqui, né? Pode pesquisar nosso nome no Jus Brasil, em qualquer lugar, a gente não tem nenhum processo, nunca respondemos. Imagina, se eu viesse aqui na internet falar sobre isso sempre e não tomasse essa precaução de realmente cumprir com minha palavra, eu já estava preso, né? A gente já faz isso há mais de 6 anos. Então, tem muita gente que tentou, copiou, fez uma turma, né? Aí não aguentou o rojão. Então, ninguém deu conta. Por quê? Porque isso aqui você tem que ter uma qualidade muito grande para as pessoas não pedirem o dia de volta. Para a pessoa falar, pô, valeu a pena pagar esse cara. Então, isso aí é fundamental pra gente. Muito obrigado. Vai lá, matricula, tem turma nova começando por agora, né? Tem sempre turma nova começando, mas por agora tá tendo turmas mais vazias. Finalzinho de ano, as turmas costumam ser mais vazias. Tem alguns meses do ano que as turmas são mais vazias e é melhor, né? Porque você tem mais chance de perguntar, etc. Você tava esperando a hora, pode ser agora. Ninguém quer mudar de vida em dezembro, todo mundo só quer mudar de vida em janeiro, né? Você nunca viu um gordo fazer dieta em dezembro. É isso que acontece, um endividado também não. Agora deixa eu ver se vocês perguntaram alguma coisa. Iruzuki Araújo. Raul, mas será que esses dados do início do vídeo não é resultado da baixa natalidade? Não estamos com baixa natalidade especificamente ainda, né? O Brasil tem uma natalidade um pouquinho menor que a dos Estados Unidos, alguma coisinha nesse sentido, mas a população jovem está viva, né? A baixa natalidade vai se refletir nisso lá em 2050. A gente não perdeu população no país, a gente teve população migrando. Não tem nada a ver com baixa natalidade sobre o vídeo dos jovens que estão fugindo de São Paulo e Rio de Janeiro. Tanto é que Goiânia, por exemplo, ganhou 400 mil habitantes. Então, lógico que não é baixa natalidade, né? Quais são os pontos relevantes quando estudo uma empresa para investir? Isso aqui é uma ferramenta, chama Analítica da UVP. Para a gente considerar que uma empresa é segura, lucros consistentes nos últimos 10 anos, dívida líquida por EBITDA até 2 nos últimos 5 anos, 100% de tag along. Beleza? É basicamente isso que você vai considerar se você quiser fazer bons investimentos. A partir daí, você pode pensar em várias coisas, tá? Mas é bom começar com isso. Beleza? Beijo pra vocês. No mamilo esquerdo, jamais no mamilo direito. E é isso. Até rasta la manhã.